Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dentro do programa, da proposta do programa de pós-graduação do Einstein Stricto Sensu de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein, vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem desse programa, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Eu vou passar a palavra ao Dr. Júlio César Martins Monte. O Dr. Júlio, ele é diretor de graduação em medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Ele é nefrologista de formação e ele vai falar sobre os aspectos relacionados à prática dele, à pesquisa em nefrologia e a atuação dele na área de educação. Júlio, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Marra. Obrigado a todos. Vamos lá. Eu acho que eu vou procurar falar para vocês aí a minha trajetória pessoal, tá? Eu acho que existe alguma coisa de aleatório quando a gente revê nossa trajetória pessoal, mas é muito pouco. Eu acho que é importante a gente ter um plano, traçar um plano do que você deseja, as escolhas que você vão fazer vão de certa forma influenciar onde você vai estar e o que você vai estar fazendo daqui a 5, 10 anos. Então, eu sou formado pela Escola Paulista de Medicina e, e daí quando foi no mais ou menos no quinto ano, no começo do internato, eu me aproximei na disciplina de nefrologia. Eu tinha um colega um pouco mais velho que eu, já estava se formando, que hoje trabalha comigo, o Marcelino, e ele já tinha manifestado interesse em nefrologia. Eu acabei indo para lá, acabei ficando um pouco entusiasmado com a dimensão da disciplina em relação aos aspectos clínicos. É um paciente extremamente complexo. E lá o professor Nestor, um, foi professor titular, infelizmente falecido, mas uma das pessoas mais brilhantes aí que eu já conheci na vida. E o professor Nestor falou: olha, está chegando um, um, um egresso da escola que foi fazer pós-doc, ficou em Boston, em Harvard, e está vindo para cá. Por que você não conversa com ele para vocês pensarem em iniciação científica, fazer alguma coisa? E era o doutor Oscar Pavão, estava voltando do pós-doc dele de Boston e Harvard. E daí eu conversei com o Pavão, ele voltou, o Pavão sempre foi muito importante na minha vida profissional e acadêmica, e, e diria até pessoal, né, como um mentor aí eu acabei recorrendo a ele em vários momentos da minha vida para ratificar ou retificar uma determinada escolha, e eu confesso que retrospectivamente todas que nós nos alinhamos foram as melhores escolhas, eu não me arrependi de nenhuma delas. E daí naquele momento eu falei: olha, Júlio, eu acho que aqui é um momento de você fazer o internato, você precisa fazer o internato, termina o internato. Fizemos um projeto bem tranquilo, que não tomava muito tempo. O internato é um momento do curso de medicina muito intenso, do ponto de vista de demanda. E depois, ele falou: ó, depois o próximo passo é você fazer a residência médica. Então, até que este processo se defina, eu acho que a pesquisa, do ponto de vista acadêmico, a titulação que você almeja acadêmica, deve vir depois desta formação básica de um médico, a graduação e em seguida a residência. Então, quando eu terminei a graduação, eu estava muito claro na minha cabeça que eu queria fazer nefrologia, e daí eu entrei, fiz residência de nefrologia na Escola Paulista de Medicina, e depois da residência eu acabei, daí eu o ambiente da nefrologia, particularmente pelo Pavão, uma série de professores, o professor Nestor, o doutor Oswaldo, o doutor Horácio Eisen,
já falecidos. São pessoas assim muito emblemáticas na vida, pelo menos dos nefrologistas da minha geração, que tiveram a honra e o privilégio de conviver com esses profissionais. Então, eu queria fazer parte daquele mundo, né? Eu queria estar ali. Era um ambiente muito vibrante. Não existia uma segunda opção a não ser você estudar mais, a você melhorar mais. Era um ambiente que te empurrava para aquilo. Então, eu entrei em seguida, terminada a residência, eu comecei meu mestrado. Eu fiz meu mestrado, um mestrado clínico junto com a disciplina de gastroenterologia, onde a gente estudou a avaliação da função renal em pacientes hepatopatas crônicos terminais. A gente sabe que existe uma subestima a função renal nesses pacientes por uma série de fatores. E foi um mestrado aí de 3 anos. Apresentei a dissertação de mestrado e em seguida entrei no doutorado. E daí foram mais 4 anos de doutorado. E daí no doutorado eu acabei indo para a bancada fazendo pesquisa de bancada com técnicas de biologia molecular, com, e nessa ocasião eu trabalhei com expressão de canais de potássio em modelo em vivo de lesão renal aguda induzida por clampeamento de via biliar. Então, quando você clampeia a via biliar, você induz uma condição de um quadro hepatorrenal, que a gente vê em animal. E daí ele acaba, aquele ambiente é, vivo, é um modelo bem definido na literatura para se estudar qualquer aspecto que você queira de doença hepatorrenal. Então, você induz uma cirrose biliar, uma disfunção hepática aguda com disfunção renal associada. E daí eu fiz, era expressão de potássio em aorta desses animais, querendo mostrar que naquele ambiente elas estavam eventualmente associadas a, a aspectos hemodinâmicos dessa condição. Lógico, com todas as limitações de uma pesquisa de bancada, é, em vivo, e, enfim. E em seguida, não, como eu falei, o Pavão, olha, Júlio, agora o próximo passo é você ir para fora. Então, existia um estímulo muito grande das pessoas saírem da nefrologia da Escola Paulista de Medicina para conhecer. Então, eu acho que é um ponto aí, um ponto adicional. Eu sempre, nas pessoas que eu pude, de alguma maneira, influenciar nesta trajetória, mais novos, eu sempre procuro, olha, gente, você fez o doutorado, você fez este momento, é um momento um pouco mais robusto ali de você de definir a tua carreira acadêmica de pesquisa, uma coisa mais formal. Procure mudar de ambiente. Se você tiver oportunidade de fazer um pós-doutorado, procure fazer um ambiente acadêmico diferente, porque é importante você encontrar outras pessoas, você conhecer outros modos de pensar. Então, sempre eu estimulo a pessoa a fazer o pós-doutorado num ambiente diferente que ela terminou o doutorado, para ela poder diversificar e conhecer outras pessoas. Naquela ocasião, era começo da década de 90. Quando você ia para fora fazer um pós-doutorado, era muito mais vinculado a aprender uma técnica. Então, as pessoas iam para fora, por exemplo, eu vou falar de técnicas que estavam ao meu redor, aprender a fazer um PCR. Esse era um pós-doc. Ou a fazer uma outra técnica, um Western blot, ou, enfim, uma técnica de biologia molecular, ou aprender a fazer cultivo de célula. As pessoas tinham que sair do país para isso. E esse era o pós-doc da pessoa. E não tinha uma pergunta muito clara, era trazer uma tecnologia, uma técnica que a gente não tinha, e para que daí aqui, por exemplo, não que não houvesse
saídas com projetos definidos, com perguntas biológicas relevantes, mas também havia aquelas situações onde o pós-doc de uma pessoa era aprender uma técnica, né? Hoje isso não existe mais, né? Não existe nada, nem existe. Eu diria que é muito pouco provável que você vá precisar sair do país, se você tiver um centro de pesquisa de excelência, para aprender uma técnica nova. Eu acho que hoje a saída do país está muito mais vinculada a você conhecer pessoas diferentes, você fazer uma network, você ver pessoas, se você tem pessoas que te impressionam aqui no teu ambiente acadêmico, lá fora, dependendo dos lugares onde você vai escolher fazer o teu pós-doc, vai ter o dobro dessas pessoas, vão ter outros grupos. Então, eu acho que essa é a riqueza da experiência no exterior. É a riqueza de você encontrar outras pessoas, ver outros modos de pensar. A informação hoje está democratizada. O artigo da minha área de ponta, de referência da minha especialidade, a hora que ele é publicado um nefrologista dos Estados Unidos, eu vejo ele aqui. Eu tenho acesso a ele em tempo real. Então, o conhecimento em si não deve te impressionar se você está se atualizando, seja lá onde você estiver, porque você tem acesso à informação. O que na minha visão me impressionou foi encontrar pessoas diferentes, pessoas que pensam de uma maneira diferente sobre um determinado problema. Eu olho o jeito que essa pessoa chegou nesse determinado raciocínio. Então, isso realmente é fazer uma network para eventualmente estar muito alinhado às escolhas que você possa fazer lá na frente. Então, eu acho que hoje o mundo está muito mais internacional, né? Então, olha, hoje aqui eu estou falando com um colega meu que é um professor de uma universidade americana em Iowa e estamos aqui, em tempo real, estamos conversando, estamos trocando informação, a hora que a gente precisar trocar informação. Então, e daí ó, o que aconteceu, o Pavão ele tinha acabado de fazer o pós-doc em Boston, na Harvard. E o orientador dele, eu me alinhava muito com a linha de pesquisa do Pavão, que era mais linha de disfunção renal aguda, que era o grande tema do laboratório do professor Nestor Shaw. Todo tipo de aspecto vinculado à lesão renal aguda, seja na pesquisa clínica, mas principalmente pesquisa de bancada, atrás de mecanismo fisiopatológico, de uma série de disfunções renais agudas. Então, esse era o grande mundo, né? É, grande centro de referência de pesquisa na área de disfunção renal aguda. E daí Pavão, eu iria com o teu orientador. E daí o Pavão deixou tinha uma network muito bem, ele, sabe, foi difícil ele voltar para o Brasil, a turma não queria deixar ele voltar. Isso facilitou muito, ele me introduziu para o chefe dele lá da Harvard e ele prontamente iria me aceitar para o pós-doc. Só que nesse meio tempo ele compraram o passe dele e ele mudou da Harvard para a UCSD, a Universidade da Califórnia em San Diego. Ele estava sendo cotado para ser o próximo head da nefrologia na Harvard. Mas daí a UCSD acabou oferecendo uma proposta, a gente nesse ramo lá de pesquisa, docência acadêmica, é que nem futebol. As pessoas mudam, os passes são comprados, pacotes muito atrativos, e essas pessoas mudam, saem de uma universidade e vai para outra, e isso é muito comum, né, nos Estados Unidos. E ele acabou, olha, só que eu não estou mais em Boston, estou em San Diego, no CCD, mas o convite está aberto ainda para o Júlio, se ele quiser vir aqui ficar comigo. E daí, em vez de eu ir para Boston, fui para San Diego. E daí eu fui para San Diego
E daí o Sanjay é o nome dele, é uma é brilhante, é uma pessoa também que me impressionou muito na minha vida profissional acadêmica. Ele tinha um laboratório onde ele estava muito focado em organogênese, como é que o rim se desenvolve e como é que os transportadores de drogas são expressos no rim para serem excretados pelo rim, entendeu? Então, xenobióticos. Então, todas essas drogas que a gente administra com excreção renal, elas são excretadas através de transportadores localizados no túbulo renal. Então, ele tem um interesse muito grande nessa parte de manipulação, expressão de transportadores, e ele tinha um core do laboratório dele muito envolvido em organogênese renal. É uma das pessoas mais citadas até hoje nessa área nos Estados Unidos, né? De maneira internacional. Então, aquilo me atraiu de um lado e de outro, e aquilo tinha muito organogênese renal, tem muito a ver com quem trabalha com disfunção renal aguda, de certa maneira. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente sabe que boa parte do, do, da, da mensagem genética que é ativada depois de um insulto renal, ela recapitula todos os marcadores genéticos que são empregados durante o desenvolvimento renal. Então, isso é por que que essa network de genes são ativadas, ficam latentes depois da organogênese renal e elas são ativadas depois de uma lesão renal aguda. Isso ainda é alvo de muita pesquisa, é muito curioso. Então, tinha algum link, né? É, eu fui com eu já era casado, eu tinha uma filha de 4 anos, e lá, esse é outro aspecto aí, para aqueles que estejam casados e optam por ir para fora, para fazer ter uma experiência, seja um doutorado ou um pós-doc fora, é importante vocês também pensarem no lado da família, tá, gente? Então, eu acho que vocês sempre procuram centros de excelência, é, mas lembra que você está levando uma família, então é, não basta você estar bem, a sua mulher tem que estar bem, o seu filho tem que estar bem, então não adianta ser fim de mundo nos Estados Unidos porque você quer fazer uma pesquisa X, Y, Z. Aquilo eventualmente pode até impactar a tua tranquilidade lá de fazer pesquisa se o teu núcleo familiar não tá curtindo aquele momento com você. Eu acho que todo mundo tem que ter um momento prazeroso para toda a família. Então, eu acho que é importante considerar isso também, não é só as suas escolhas. Aqueles que eventualmente estejam indo, estejam pensando aí ter uma experiência internacional e tenham filhos, estejam casados. A minha segunda filhinha acabou nascendo em San Diego. Hoje ela está com 20 anos. E depois de 3 anos e meio, inicialmente, eu fui com um financiamento do CNPq, que financiou, me deu uma bolsa por um ano, e no segundo ano, o próprio aí, o CNCD me contratou como pesquisador e me manteve com uma bolsa para o tempo que eu quisesse permanecer lá. E daí, na ocasião, quando eu terminei quando eu terminei a residência médica, houve a oportunidade de eu vir trabalhar na UTI do Einstein. Na época, o doutor Elias era o chefe da UTI do Einstein, cardiologista, foi professor da Escola Paulista de Medicina, e houve uma oportunidade de eu vir trabalhar na UTI do Einstein, e eu entrei em 96 na UTI do Einstein. Eu já tinha terminado minha residência, estava dando alguns plantões em UTI, hospitais públicos, por aí, e houve essa oportunidade, eu acabei vindo para a UTI do Einstein. Eu e o Marra acabamos dando plantão alguns anos juntos lá, né? E daí, depois de um tempo, depois de uns
5 anos na UTI, apareceu essa oportunidade. E eu falei, olha, eu preciso ir. Imagina, eu estava muito bem, estava na UTI, a maior referência em terapia intensiva, no melhor hospital da América Latina. Pô, gente, quando eu falei, olha, gente, eu vou pedir demissão da UTI do Einstein e vou para fora. E quando eu falava isso, o pessoal queria me internar, entendeu? Então, eu falei, não faz o menor sentido isso. Eu falei, olha, eu não fazer isso que não faria mais nenhum sentido. Dentro é aquilo. Você tem que traçar um plano, né? E você vai fazer as escolhas. As oportunidades vão aparecer na tua vida, mas é importante que você faça as escolhas que estejam muito alinhadas com o teu plano. Então, ir para fora era uma coisa muito forte no ambiente acadêmico onde eu estava. Era quase, olha, não tem uma outra alternativa, Júlio. Você tem que ir, e você tem que voltar e acrescentar e abrir uma linha de pesquisa que era nefrologia. Então, aquilo estava muito claro para mim. E eu confesso que, mesmo estando num local de excelência, num excelente emprego para um médico relativamente novo, início de carreira, eu precisei fazer uma escolha, né? E foi uma escolha fácil, né? Você está contratado com carteira assinada, CLT, num hospital de excelência como Einstein. Olha, eu vou pedir demissão e vou para fora. Foi isso que eu fiz. E eu fui para fora e tive uma experiência de 3 anos e meio. Nasceu minha segunda filha lá. Minha mulher até hoje fala que foi um dos melhores momentos da nossa vida conjunta. Foi a vida dela, foi o momento que a gente teve em San Diego. Teve uma experiência muito agradável, seja social, como família, seja acadêmica, naquele ambiente de excelência. E eu acabei, e daí na ocasião o Pavão ele estava como coordenador da terapia intensiva, o doutor Elisa tinha acabado, já estava numa posição da vice-presidência, já tinha saído e eu fui convidado, eu voltei para o Brasil e voltei, fui pegando, eu voltei a trabalhar em terapia intensiva. Como nefrologista no plantão, ele naturalmente ele acaba indo procurando ambientes com pacientes mais graves, pela natureza do paciente que a gente está acostumado a ver. Então, eu naturalmente eu eu voltei trabalhei na UTI do Hospital São Luís, aqui no Itaim, e em seguida, depois de 6 meses, um ano, eu fui convidado, apareceu a oportunidade de poder voltar para a UTI do Einstein. E daí eu voltei para a UTI do Einstein. Então, eu voltei para a UTI do Einstein e fiquei lá e ingressei tinha um grupo de nefrologia, começamos a fazer, né, já tinha um grupo já estabelecido na UTI de nefrologistas que acabavam vendo pacientes internados, particularmente de disfunção renal aguda. Eles me convidaram para fazer parte desse grupo e eu estou desse grupo desde então. E aí foi uma história natural. Eu tinha um lado acadêmico também, pelas minhas raízes lá, então, rapidamente na UTI eu acabei me envolvendo com o lado acadêmico da UTI, então eu era responsável pela pós-graduação de terapia intensiva adulto, então eu acabei sendo responsável pela residência de terapia intensiva, foi a primeira residência que o Einstein abriu em 2005. Então eu era responsável essa residência, depois de um determinado momento, a pós-graduação. Então eu tinha, dentro da UTI, eu me ofereceram algumas atividades que além do plantão, que sabe, ficou um ambiente excelente, né? E na ocasião quando eu voltei, eu tinha um espaço na nefrologia da Escola Paulista de Medicina. Eu comecei a orientar alunos de mestrado e de doutorado, de uma linha de pesquisa voltada justamente para pesquisa in vitro e in vivo envolvendo modelos de disfunção renal aguda. Essa era a minha linha de pesquisa que eu voltei depois do pós-doc. Então, eu tinha modelo in vivo, in vitro de lesão renal por cisplatina
e fazer várias inferências em cima disso, medidas protetoras. Essas eram as primeiras linhas de pesquisa que eu desenvolvi na minha volta aqui. Ah, quando eu tive uma coisa interessante, curiosa, quando eu tive nos Estados Unidos, eu tinha muita curiosidade de conhecer outros ambientes acadêmicos fora da área de saúde, particularmente da área médica. Então, quando eu não estava no laboratório, não estava envolvendo, né, dentro do meu projeto, eu circulava pelo campo, ia tomar café na área da história, da matemática, da física. Eu queria trombar com essas caras diferentes, né? Eu acho que você fica, é como eu falei lá no começo, a network, você conhecer pessoas diferentes, né? Então, é uma coisa curiosa, o que um cara pode estar fazendo de pós-doc em música, entendeu? Ou em história, ou em física, ou em matemática, que eu sempre fazia sempre sentido os projetos da área biológica. E eu comecei a andar ou circular no meio dessas pessoas. E foi uma descoberta grande, né? Hoje a gente existe uma tendência muito grande de haver fusões, principalmente das áreas exatas e biológicas, ou seja, cada vez mais engenheiros e biólogos e médicos vêm trabalhando juntos, e existem iniciativas de se fazer essa aproximação em nível de graduação, isso já acontece em pós-graduação, então as perguntas biológicas ficaram muito sofisticadas para se resolverem com experimentos de bancada, então a modelagem, a simulação, a inferência acaba tendo um papel muito grande nesse tipo de estudo, de pesquisa. Eu acabei fazendo algumas curiosidades da minha estada lá em San Diego. Eu falei, San Diego é uma cidade muito jovem, né? Então, você é uma cidade surfista, né? E eu não sei ficar em cima de um skate. Então, eu estou aqui em San Diego, o que eu vou fazer diferente aqui? Vou aprender a ficar em cima de uma prancha. Fiz um summer school lá de surf, mas no final do curso lá de um mês, 2 meses, agora a gente vamos entrar no mar aqui. Quando eu vi aquelas ondas de 1,5 m, 2 metros, isso aqui não é para mim não, entendeu? Então, eu acho que é só a gente procurar fazer coisas diferentes, né, que te agreguem aí, no final, eu acabei indo, fiz um outro summer school de 2 meses em Santa Fé, no Novo México, num centro de pesquisa em sistemas complexos, que são a vida em si, como de uma maneira geral, o organismo biológico é um sistema complexo. Então, são onde se emprega uma estatística diferente, se emprega uma abordagem diferente. Aquilo abriu minha cabeça para hoje o que a gente tem aí de system biology, entendeu? Tem muita gente trabalhando com isso, onde como é que os elementos de uma determinada rede se interagem entre si. Então, foi uma experiência muito, muito marcante. E voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil com um bebezinho de 6 meses no colo, a minha mais velha, 7 anos de idade, tinha sido alfabetizado nos Estados Unidos, falava mais inglês do que português. E eu acabei voltando, voltei para o Rio do Einstein, voltei para fazer pesquisa na Escola Paulista. Em algum momento, houve a diretoria do Einstein de ensino e pesquisa, que era uma diretoria única, houve uma decisão estratégica da instituição de criar uma diretoria de ensino. E houve uma divisão da diretoria de ensino e pesquisa, então houve uma diretoria específica para pesquisa e se criou uma diretoria de ensino. E se chamou, daí houve o primeiro diretor de ensino, o Felipe Spinelli, que na ocasião ele era engenheiro de formação, ele acabou tendo a necessidade de ter um médico próximo dele na diretoria de ensino, porque ele iria, imagine, um diretor de ensino num hospital. Então, a interface com ele, com o corpo clínico, ia ficar muito difícil, por ele ser engenheiro.
Então, esse abriu uma posição dentro da área de ensino e eu apliquei para essa posição e acabei sendo, passei nesse processo. A partir daí eu assumi uma posição de gestão olha, Júlio, você é a pessoa que vai fazer a interface do ensino com todas as áreas médicas do que queiram fazer atividade de ensino, pós-graduação, residência, educação médica continuada. Então, na ocasião, no nível de graduação, a gente só tem graduação de enfermagem, né? Então, aí, foi aí que eu entrei para o ensino e comecei a dividir. Daí eu acabei, progressivamente, eu acabei saindo do plantão da UTI, continuei trabalhando no Einstein, com atividade assistencial aqui, dentro daquele grupo que eu mencionei de nefrologia, também com um consultório aqui, com prática autônoma aqui no corpo clínico, e comecei a me envolver cada vez mais com o ensino, até que em algum momento, aí depois de 10 anos do primeiro programa de residência, a instituição se viu com maturidade suficiente para abrir um curso de medicina. Então, em 2014, mais ou menos, depois de 10 anos da primeira iniciativa de formar pessoas aqui dentro de um hospital privado, a instituição, eu acho que ela atingiu uma maturidade interna e de educação, de pesquisa, para ir ousar um projeto além, que era abrir um curso de medicina. E daí eu acabei sendo, ou quando houve essa decisão institucional, pelo board institucional, eu acabei sendo, me pediram que reunisse pessoas, lógico, com a anuência do board da instituição, mas pessoas que eu acreditava que pudessem trabalhar junto num projeto inovador. E foi aí que a gente reuniu uma série de pessoas aí, que muitas delas ainda estão no curso de medicina, e a gente abriu a primeira turma em 2016, como e daí houve uma transição da diretoria executiva de ensino, logo depois, alguns anos depois da Faculdade de Medicina, o Alexandre Rothaus acabou assumindo a diretoria executiva do ensino, do Einstein, e eu acabei sendo convidado para assumir a direção acadêmica, a direção da Faculdade de Medicina. Então, eu acho que hoje é muito isso que eu tô fazendo. Eu acho que, de alguma maneira, é, se vocês perceberem, não pode ter tido alguns desvios de percurso, mas eu fazendo um retrospecto, eu tinha muita clareza do que eu queria fazer. Então, eu sou muito grato e muito pela instituição, pelas pessoas que eu encontrei no meio do caminho. Hoje eu trabalho com o meu amigo de residência médica, o Marcelo. Então, a pessoa que fez R1, R2, R3 comigo, hoje é o meu colega de consultório, de discussão de prática clínica, o meu R+, o meu R3, o Marcelino, hoje é colega meu. Então, eu tive o pavão, está aqui em atividade. Então, eu tenho o privilégio de essas pessoas que me influenciaram na minha vida acadêmica e profissional, hoje fazem parte da minha vida profissional. Literalmente, eu convivo com essas pessoas diariamente, a gente trabalha no mesmo grupo. Então, eu sou muito, eu tenho sou muito, uma coisa que me deixa muito agradecido, né? Não é trivial, não é trivial eu conseguir estar nesse momento da minha carreira com este ambiente dessa maneira. Acho que é. Não sei se aí se eu conseguir passar aí mais ou menos para vocês aí alguns aspectos aí da minha trajetória aí até o momento. Alguma pergunta? Desculpa, eu fiquei falando, 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 eu não sei aí se Não, eu não dei oportunidade aí para tá perfeito, algum. Júlio. Perfeito. Foi excelente e foi melhor do que eu esperava. É, se você ficou preocupado que não ia conseguir falar em 40 minutos, você falou em 40 minutos e foi super agradável e natural. E agora a gente abre sempre espaço, né? Assim, eu tenho um monte de, apesar de conhecer você há bastantes anos, eu tenho
perguntas para fazer, mas também a gente abre aí para plateia, né, para os participantes. Se vocês podem fazer por chat ou a Camila liberar o microfone de vocês para vocês fazerem a pergunta para o Júlio. Então, por favor, se manifestem, quem quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Júlio. O Júlio, eu achei excelente porque, assim, como a gente conversou antes de começar, cada um tem uma história, né? E o que parece que vai ser muito repetitivo, né? Contar uma história em termos de experiência internacional, é fantástico quando a gente ouve isso, mesmo conhecendo a pessoa, né? Mesmo, como eu disse, conhecendo você. E sempre tem alguns pontos em comuns. Então, o que a gente percebe assim, que do profissional, do aluno resolver estudar fora, tem uma grande influência do seu orientador ou do seu mentor, né? Que foi o seu caso também, como você disse, o Dr. Nestor Shore, o Oscar Pavão e tantos outros, né? Então, no seu caso, você falou várias vezes, né, na nefrologia, na disciplina. E eu concordo plenamente, porque na infectologia, né, lá na DIPA, da Escola Paulista, vocês da Nefro, apesar de também você conhecer todo mundo de lá, né, o Sérgio Ei, Luiz Fernando, Pinhatari, Arnaldo Colombo, Carlinhos, todos tiveram também essa oportunidade de ir para fora. Mas mesmo eles indo para fora, eu me lembro quando eu era residente pós-graduando, que eles sempre mencionavam o pessoal da Nefro como se fosse um modelo mesmo, né? Um exemplo a ser É, seguido. foi um modelo criado pelo Dr. Oswaldo e o Dr. Horácio, né? Ambos, né? Exatamente, Foram dois que sempre, estabeleceram uma estrutura acadêmica impressionante. exatamente, o doutor Oswaldo sempre, o doutor Horácio sempre eram mencionados nessas conversas, e depois, claro, não só o doutor Oswaldo ou o doutor Horácio, mas vocês mesmos, né? O Pavão, Miguel, você, o Marcelino, o Marcelo, que também foi para fora. E, então, assim, na verdade, a gente vê que é um movimento, né? Não é só um mentor que, que cativou você, mas teve todo um movimento, um departamento. E o que eu achei muito legal, que também foi diferente das outras conversas que eu tive, que você falou várias vezes de mudar o ambiente. Então, apesar de você estar num ambiente acadêmico propício de excelência, né? Escola Paulista de Medicina e depois o Albert Einstein. E também, assim, no grupo que eu trabalhei e tenho vínculo com a infectologia, vocês também eram o nosso exemplo. O Sérgio Ei, o Davi, o Levi, o Luiz, olha, o pessoal da Nefro, a gente tem que fazer que nem eles, estudar. Tanto é que eu lembro que quando eu consegui meu doutorado, o Sérgio Ei falou assim, bom, agora todo mundo do grupo tem doutorado, que nem a Nefro. Então, assim, essas eram as frases que eu escutava, assim, sempre de modelo de tudo, de trabalho, acadêmico, profissional. Então, isso é muito legal. E também eu queria deixar registrado que eu também fui para fora, apesar do meu orientador, você também me influenciou. Porque eu lembro quando a gente estava plantando na UTI e você estava na fase de preparação, como você falou, tem que ter um plano, tem que se preparar. E eu acho que isso foi em 2001, 2002. Acho que você foi quanto? Em 2002, 2003? Eu não lembro. Foi em 2001, 2000, foi no Setembro 11 lá. Foi no ano. Isso mesmo, isso mesmo. E eu lembro que assim, a sua preparação me ajudou a entender o que eu tinha que fazer para minha preparação também em 2003. Isso que você também comentou, né, que você teve que pedir a sua demissão da UTI do Einstein. Eu lembro que isso também, todo mundo ficava chocado, né? Mas era história natural. Todo mundo que passava pela UTI, o Pavão foi um exemplo, né? Ele falava, olha, é assim, vamos torcer para vocês voltarem. É sempre nessa toada, mas assim, de motivação, mas você sabe, a gente podia também dar tudo errado, mas ele era muito assertivo, ele falava, não tem como dar errado, não tem como dar Uhum. errado, e eu concordo com ele, e todo mundo que foi também falava, não Isso, tem como todo dar mundo. errado, vocês vão voltar. Então, acho que essa é uma mensagem bastante forte, né, que você deixa aqui para quem está lhe assistindo, né? Porque assim, a gente conversou bastante, né? Quando a gente dava plantão,
se a gente ia perder oportunidades pelo fato de estar fora, né? E se ia ser aproveitado quando voltasse. Olha aí o seu caso, você hoje é o diretor da Faculdade de Medicina do Einstein e tem um motivo aí, como você deixou muito claro para a gente, assim, para chegar nessa posição. Nada foi por acaso, teve bastante trabalho e luta, né, para que isso acontecesse. É, Então, assim, além dos mentores, também os seus pares. Então, você foi é. um dos pares que me motivou, né, a ir para fora e me ajudou também no plano que você disse, que isso daí é fundamental. Então, acho que isso também, às vezes, as pessoas falam, eu quero morar fora, quero estudar fora, mas não entende que tem que ter mais de um ano, né, de preparação. Não, tem que ter um plano para você e para sua família. E para sua família, exatamente, Eu que acho isso que que é você deixou muito tudo, claro. tudo junto, né? Acho que tem que planejar. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Se arrependa do que fez, mas não se arrependa do que deixou de fazer. Né? Pessoal, se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazendo e também vou lendo aqui o que aparecer aqui no chat, eu leio para o Júlio. Mas uma outra coisa que eu queria comentar, Júlio, que eu achei muito interessante, o que você falou quando você voltou, né? E antes de voltar, você já estava interagindo com outras áreas, né, acadêmicas, como você mesmo disse. E eu lembro que você estudou matemática, não foi isso? Não, quando eu voltei, eu tive uma experiência só de hobby, de estar perto dessas pessoas aí. Eu não fiz nada formal aí. É sempre uma admiração por esses profissionais aí no sentido de eu vi muito isso em San Diego, pessoas da engenharia muito próximos, pessoas da medicina fazendo trabalhos conjuntos. Então foi mais algumas aulas como aluno visitante na USP lá, mas nada além disso aí. Poxa, por sua causa, então, eu comecei a estudar estatística de bobeira, que eu achei muito legal. Você foi É, aluno da USP, né, de matemática? como aluno visitante lá, Isso, no aluno bacharelado visitante, em matemática aplicada. que é Mas fantástico. uns 2 anos lá e foi bom. E uma outra coisa também que eu acho que é importante, assim, a gente mencionar que você falou, né? Você foi um bolsista do CNPq, você teve que pedir demissão, e à época o Einstein não oferecia a bolsa de pós-doutorado. E eu lembro também que até foi uma conversa que a gente teve e o Pavão falou, olha, agora não tem. E aí, depois de alguns anos, ou seja, a gente está falando de 2001, 2002, 2003, e aí, se não me engano, em 2009, 2010, foi a primeira bolsa de pós-doutorado que o É, Einstein emite. Foi inclusive para o Moacir, em que o minha Moacir, bolsa foi pela nefrologia, pela Escola Paulista. pela Escola Paulista. Então, hoje em dia, o Einstein ele oferece uma bolsa Tem, de pós-doutorado. o programa é outro, né? Hoje a É um outro. dimensão, o impacto. Isso, e o profissional contratado do Einstein, então, no caso nosso, da UTI, não precisaria mais se demitir para ser recontratado. Então, o Moacir, eu lembro que ele Isso, foi para o Canadá, ele voltou com a bolsa do Einstein, né? E eu tô em Iowa também por causa da bolsa do Einstein. Eu fiquei 2 anos recebendo bolsa de pós-doutorado do Einstein, né? Pela segunda vez. Então, também é interessante deixar isso claro, né? Porque quem é do Einstein, contratado pelo Einstein, pode aplicar essa bolsa de pós-doutorado, e é claro, tem que seguir com o plano, é o mesmo procedimento, só que é muito melhor do que foi o que o Júlio teve que passar na época dele no CNPq, porque às vezes também essas bolsas que eram solicitadas, elas não eram aprovadas, né? Como você deixou muito claro. Tinha que isso. ter uma técnica, que nem no meu caso, quando eu submeti, eu fui reprovado. Aí eu tive que pedir uma carta de reconsideração. Quem foi que me ajudou? O Pavão e o Álvaro. Tava descendo com a minha carta, assim, todo choroso. Nossa, fui reprovado. Aí o Álvaro e o Pavão lá no Finesse. Pede uma carta de reconsideração. Pedi a carta de reconsideração e aí, depois de um mês ou dois, foi aprovado. Então, nem tudo é tão fácil, né, na vida como a gente espera.
né? Que acho que isso ficou muito claro também com a sua apresentação. Ô, Júlio, você como médico, nefrologista, né, foi intensivista, é pai, surfista, Funcionar, né? gestor. Eu, Eu queria que você eu falasse um tentei, pouco. né? Eu queria que você falasse um pouco, dentro da sua expertise de nefrologia e agora como gestor em área educacional, como que você vê a questão da inteligência artificial para fazer a prevenção dessa lesão renal aguda, se existe isso, e também na área da educação, para que o aluno ele não seja apenas um operador, entendeu, de ferramentas de inteligência artificial. Como que vocês estão abordando isso? Eu acho que de uma maneira geral, eu acho que a inteligência artificial vem revolucionando e vai revolucionar várias áreas da medicina. Então a gente vê hoje aqui no Einstein já na prática assistencial, já ela incorporada em várias áreas, na radiologia, então existe programas de inovação, de pesquisa do Einstein envolvendo inteligência artificial que tem impactado a vida de muitas pessoas em áreas remotas, onde de outra maneira não seria possível. Eu acho que dentro da educação, eu acho que vai haver também, está acontecendo uma revolução, a gente já está aprendendo um pouco do e como, da melhor maneira, alunos e docentes podem utilizar essa ferramenta, mas eu acho que vai passar a ser um pano de fundo aí daqui para frente. Então, eu acho que existe um movimento muito grande de pensando sobre regulação, sobre melhor uso. Existe uma preocupação de garantir que o aluno tenha o uso adequado dessa ferramenta, que vai fazer parte da vida dele, para que a gente não possa também abortar o raciocínio crítico, né? Então, tão importante em diversas áreas, particularmente na área médica. Então, você não faz diagnóstico perguntando para o chat GPT qual que é o diagnóstico do paciente. Então, eu acho que a gente precisa se lida com pessoas, né? Então, no final, ele vai ser importante para liberar o médico de atividades que não sejam relacionadas diretamente com a medicina, com o paciente, de, de, de recuperar a informação do paciente, organizar a informação de histórico do paciente, não deixar perder uma informação que ele possa ter internado em outro serviço. Então, eu acho que tudo isso vem já ajudando dentro do consultório, os médicos, já existe esse tipo de ferramenta. Então, isso acaba liberando o médico para que ele possa fazer a medicina raiz, aquela médico-paciente. Então, ele não tem que estar preocupado daquele momento de preencher, de procurar informação. Então, eu acho que ele vai ter informações muito mais diretas, casos, eu acho que tem algoritmos, tem programas de diagnósticos onde eles acabam auxiliando, mas desde que o pontapé inicial, a linha mestra do raciocínio seja dado por um humano, pelo médico. Então, acho que é nesse ambiente que a gente está lidando mais hoje. A gente tem trabalhado muito com isso aqui. Tem um núcleo dentro da Faculdade de Medicina que está envolvido com o impacto e o uso da inteligência artificial em educação. E na medicina vai revolucionar, né? Mas eu acho que é no sentido de poupar o médico e deixar ele fazer medicina da melhor maneira possível, garantir um maior contato, um maior relacionamento entre pessoas, né? Isso que é medicina. E pelo que você deixou muito claro, então, a inteligência artificial também não vai ser nenhum limitante para o aluno Não, não, ter pelo essa experiência contrário. internacional, né? Ela não vai se limitando de nada. Sabendo usar, eu acho que todas as áreas é um outro mundo, né? Então,
nossa profissão tem muito do relacionamento, né? Então, é aquela coisa, né? Então, e isso vai facilitar, vai facilitar. Não, pelo contrário, vai facilitar e vai melhorar a nossa abordagem do que, do que piorar, desde que você esteja no centro da tomada de decisão. Não pode ser um software, a peça central de a tomada de decisão ainda é do médico. Não, perfeito, concordo. E essa é uma ótima justificativa também para quem quiser estudar fora, né? Eu acho que a sua colocação foi perfeita e também a frase mudar de ambiente justifica tudo, né? Sim, não tem como ir contra esse argumento, com todos os argumentos que podem colocar para nós, assim, hoje no Brasil já tem tudo, temos as ferramentas, para que que você vai para fora? É o que você É, falou. lá, Mudar de lá, lá, ambiente. lá, lá fora você pode vivenciar situações como você vai numa lanchonete no meio da tarde e olha, tá vendo aquele senhor lá comendo um hambúrguer com uma coca? Ele foi o prêmio Nobel de 2020. Você, Exatamente isso. você vai vivenciar situações como essa, entendeu? Então, você está num ambiente tão, realmente tão, né, rico, né, que são pessoas, né, é aquilo. Você vai num seminário, num dia, na hora do almoço, quem está no seminário é o Prêmio Nobel de 2021, do ano passado, está no seminário que era aquela universidade. Então, são coisas assim que são experiências como essa que vale a pena. Fantástico. Bom, a gente já está aqui no adiantado da hora, então para a gente não estourar os 60 minutos, se ninguém tiver alguma pergunta, eu queria que você fizesse aí considerações finais. A gente sempre dá um espaço aí para algo que você queira falar antes da gente se despedir. Tranquilo. Eu agradeço aí o convite, parabéns pela iniciativa, abrir esse canal aqui, que as pessoas poderem ouvir experiências que possam fazer sentido nas escolhas que elas estejam prestes a fazer. É uma satisfação aqui, foi muito prazeroso. Obrigado pela oportunidade. Então, eu vou fazer uma consideração final. Eu marquei aqui, então você tem a história de educação, pesquisa, é, a curiosidade, né? E da curiosidade levando à inovação. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando você voltou também de San Diego, você me mostrou uma revista, a Wired, e tinha aquele princípio da lombada eletrônica. Ah, Você me chamou do na sua. feedback imediato, É o feedback imediato, o feedback loop, né? Que é uma feedback alça. loop. E aí você falou assim, olha, acabei de ver isso daqui na Wired, não sei o quê, lê essa matéria. Eu li, você falou, vamos ver se a gente consegue aplicar algo dentro da UTI. E aí você estava já com a ideia de aplicar para uma propriedade intelectual, para virar aplicação de propriedade intelectual para virar uma patente. E aí a gente fez conversas, né, com alguns engenheiros, lembra? Eu acho que você tem todo o mérito ainda de ter encabeçado a ideia e transformado uma discussão de café num projeto, numa realidade. Você É, desenvolveu um projeto de, de feedback, de lavagem de mão, de higienização em pacientes, e aquilo foi comprado pela indústria, desenvolveu a patente, mas foi muito mérito. Você teve o mérito de transformar uma ideia num projeto real, e aquilo virou realmente uma patente. Foi todo o mérito teu aí de você caiu de cabeça naquilo lá, mas foi uma experiência muito agradável, foi muito legal. Eu foi lembro daquilo, foi muito uma baita legal. experiência. Mas é que você é muito modesta, que na verdade, assim, da ideia é que você aqui, eu nunca imaginava que ia participar de uma patente. E Ah, mas você que veio com a ideia da patente. E aí a gente foi seguindo o plano até cair no. Nem existia diretoria de inovação, eles chamavam de CIT, né? Centro de Inovação. E o primeiro, vamos dizer assim, coordenador ou gerente, o Kleber, foi com ele que nós conversávamos, lembra? foi, exato.
para fazer a primeira patente usando o conceito de feedback loop. E aí também, é isso que eu queria também deixar claro, que às vezes a gente acha que tá tudo pronto e não tá. E aí também, por sua ideia, a gente começou a fazer entrevistas de engenheiros. O primeiro engenheiro foi o pai do Mariano, lembra? O Mariano Janelis, É, da UTI, que é um é, professor aposentado da USP, que foi com ele que a gente tirou as ideias, como que desenvolveu o projeto. E aí, só que ele não podia executar. Mas ele deu todo, mais ou é menos, o isso. É, panorama, né? do ponto de vista institucional, essa necessidade desse profissional diferente culminou hoje com uma engenharia biomédica, uma graduação que hoje tem no Einstein, Exatamente. que a Exatamente. gente tem dificuldade de achar esses profissionais no mercado, porque quem que vai formar eles? E hoje a engenharia biomédica está voando, né? Acho que Com tem certeza. os alunos lá são muito diferenciados nessa área de É. exatas biológicas, uma capacidade de empreendedorismo e inovação impressionante. E você falou muito bem, você vê os desdobramentos que vão tendo, como que a gente precisa trabalhar em equipe com outros profissionais, como você falou, de outros meios acadêmicos. E até hoje, quando eu tenho alguma dúvida de engenharia, eu troco mensagem com o Marcelo Prado, né, que você conhece, que foi ele que participou também dessa primeira patente com a gente, só que ele está lá em São Carlos, né? E agora com a faculdade de bioengenharia vai ficar muito mais fácil, né? O contato, pesquisa e potenciais ideias de inovação. Então, Júlio, eu queria agradecer muito aí você ter participado aí dos seminários internacionais. Então, assim, eu pessoalmente também sou bastante agradecido a você, porque além dos plantões na UTI, e da amizade, claro, eu não sei se você vai lembrar também, mas você foi meu professor na nefrologia, na enfermaria. Eu aprendi anion gap com você, o Cap Lambda com o Marcelo Batista, que ele só falava disso, e com o Marcelino também, a questão da Marcelino diaria. citrato e o Marconi troponina. Exatamente. Eu ia até fazer mais perguntas sobre cistatina, mas eu vou parar por aqui. Então, um abraço aí para você, muito obrigado, um abraço a Legal, todos, e obrigado. Se depois a gente vai agasalha liberar aí a que tá frio gravação. aí, né? Isso mesmo. Tchau, tchau, Tá, um tá abraço. menos 8 Obrigado. hoje. Um abração. Tchau.